Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando Coreia e neste capítulo vamos falar sobre como Dubrow e Arrow trouxeram as primeiras discussões sobre o livre mercado e como elas estavam equivocadas, mas que foram resolvidas depois com o advento da escola austríaca. Logo após a vinheta. Durante a segunda metade do século XIX, boa parte dos economistas buscavam por modelos matemáticos que tentavam definir o comportamento humano individual. Isso era movido devido à rápida evolução que estava acontecendo naquela época, conhecida como Revolução Marginalista. Os economistas nessa época acreditavam que o valor era determinado pelas preferências pessoais e pelos recursos ao invés de um padrão mais objetivo e absoluto. O que realmente é verdade, afinal, os preços acompanham a oferta e demanda de um determinado mercado e não um padrão pré-determinado que poderia ser calculado com uma simples equação matemática. Leon Walras foi o primeiro a defender a ideia de que, se o mercado fosse deixado à vontade, o mesmo encontraria um equilíbrio perfeito entre a produção de bens e o consumo dos mesmos. O único ponto foi que ele não conseguiu mostrar que o conjunto de todos os mercados teria o mesmo resultado de um mercado isolado. Gerard Dubrow e Kenneth Arrow mostraram através da matemática que o conjunto dos mercados também conseguia encontrar um equilíbrio geral, diferente do que Adam Smith disse, que era baseado apenas em uma afirmação forte, que neste caso mostrava-se totalmente correta. O que Dubrow e Arrow fizeram foi calar os economistas matemáticos e estatísticos que diziam que era necessário uma definição usando a matemática para provar este ponto. Porém, como bons econométricos que apenas tentam encaixar o mundo em uma equação e não o contrário, os detratores da ideia da eficiência diziam que era impossível melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra. Em outras palavras, definiam o mercado como um jogo de soma zero. Acontece que os dois economistas utilizaram o ótimo de Pareto para mostrar que quando os produtos e serviços são trocados por dinheiro, ao menos o bem-estar de uma das pontas é aumentado, negando a ideia de que o mercado é de soma zero. Esse teorema é chamado de Teorema Fundamental da Economia de Bem-Estar. O teorema salienta que, quando uma economia de puro livre mercado alcança o equilíbrio, o ótimo de Pareto é alcançado. Agora, se esse equilíbrio é fixo e alcançável, é outra discussão. Os críticos deste modelo salientam que ele não diz nada sobre a distribuição do dinheiro e riqueza. Obviamente que ele realmente não fala sobre este assunto, até porque o bem-estar não está ligado à distribuição de riqueza ou de renda. Por isso, os críticos utilizam do argumento de ausência de distribuição para mostrar que o livre mercado não funciona e que o governo deve redistribuir os recursos usando da cobrança de impostos. Além disso, aqueles que acreditam na falha de mercado dizem que a teoria do livre mercado não funciona justamente porque o mercado está cheio de monopólios e a ausência de competições, além do fato de ter problemas relacionados à economia de escala de companhias de utilidade pública. Outro ponto salientado pelos detratores são os custos da externalidade que não são computados pelas pessoas, além do fato de que o teorema parte do pressuposto que as pessoas sempre tomarão a decisão correta baseada em todas as afirmações presentes. Tudo isso é verdade para o teorema de Dubrow e Arrow, justamente porque eles tentam trazer à luz do livre mercado usando teorias, equações e tudo que estiver disponível na econometria, o que seria a mesma coisa que tentar consertar uma máquina usando apenas um martelo, onde qualquer problema será resolvido com algumas marteladas. Para mostrar o erro de todos os detratores da economia livre, é necessário deixar de lado o martelo e usar algumas coisas que os economistas odeiam, como o próprio Mises mostra em seus textos que é impossível prever a ação humana e, consequentemente, qualquer coisa que tente fazer isso estará tentando criar um mundo paralelo e de nada vale para o mundo real. É importante saber os conceitos básicos da realidade para saber o que é ou não possível calcular com meia dúzia de fórmulas que tomam uma lousa inteira e que muitas vezes, ainda assim, não podem definir o que realmente irá acontecer.
E assim terminamos nosso capítulo. Falamos sobre as teorias de livre mercado de Dubrow e Arrow e como eles estavam no caminho certo usando as ferramentas erradas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @CoreaComK, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!